Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a cerimônia de abertura do Encontro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais e adesão ao Pacto pela Não Judicialização dos Conflitos. O evento tem como objetivo debater sobre a adoção das empresas pelos métodos extrajudiciais de solução de conflitos que contribuem para o processo de mudança da cultura do litígio no Brasil e para a melhoria do ambiente de negócios. Além disso, será lançado hoje o Pacto pela Não Judicialização dos Conflitos Empresariais. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o presidente em exercício da Federasul e presidente da Câmara de Arbitragem da Federasul, CAF, Dr. André Jobim de Azevedo. O coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, Sr. Eduardo Vieira. O professor Kazuo Watanabe. E o gestor da mediação na CAF, Dr. Ricardo Pires Dornelles. Além das entidades promotoras, gostaríamos de fazer um agradecimento especial a todos que se envolveram diretamente na elaboração e execução do presente evento. Registramos e agradecemos a presença de representantes de diversos segmentos empresariais que muito poderão contribuir com os assuntos que serão debatidos ao longo do dia de hoje. A melhoria do ambiente de negócios no Brasil, em especial a questão do acesso à justiça, é um tema que tem sido amplamente trabalhado com vistas a incentivar o uso de outros meios de solução de controvérsias pelas empresas, sem a necessidade da judicialização de seus conflitos, passando a fazer parte das suas políticas institucionais. Neste momento, para dar as boas-vindas, temos a honra de convidar o presidente em exercício da Federasul e presidente da Câmara de Arbitragem da Federasul, CAF, Dr. André Jobim de Azevedo. Bom dia a todos, senhoras e senhores, queridos colegas de mesa, ilustríssimo professor Kazuo Watanabe, Dr. Eduardo Vieira, Dr. Ricardo Pires Dornelles, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, entidade que acolhe a Câmara de Arbitragem da Federasul, a CAF, tem em recebê-los na manhã de hoje. É importante que a gente comece esclarecendo que, a despeito da nossa atual denominação ser Câmara de Arbitragem da Federasul, CAF, ela foi uma mudança de denominação apenas, mas continua com a sua raiz, que há pouco tempo atrás dava nome, inclusive, que é manejo também da conciliação e da mediação. Nosso recente nome era Câmara de Arbitragem, de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Porto Alegre, Federasul CBMAI. Um nome, como visto, bastante extenso, e optamos por fazê-lo mais singelo e carinhosamente chamá-lo de CAF, Câmara de Arbitragem da Federasul, que acolhe também os procedimentos de conciliação e mediação. A oportunidade que se tem na manhã de hoje de reunirmos neste ambiente para tratar da mediação, ela não poderia ser mais oportuna. E não poderia ser mais oportuna porque, para usar um aspecto pontual importante de ser referido, nós estamos às portas de um novo Código de Processo Civil, prometido para meados de março ter início a sua vigência. O novo Código de Processo Civil muda muitas coisas, e uma delas é uma certa noção geral a respeito da litigiosidade. Em alguma medida, avança por caminhos menos litigiosos,
por caminhos que manejam e fortalecem justamente métodos extrajudiciais de solução de conflitos, e aí incluídos a conciliação, a mediação e a arbitragem. Talvez, e possivelmente por conta de enormes dificuldades que hoje e de alguns anos já, quiçá mais de uma década, o Poder Judiciário brasileiro enfrenta, no que diz respeito à morosidade das suas definições e do fim do processo, este ambiente acaba por ser ensejador de métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Particularmente, a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe uma mudança importante na organização do Poder Judiciário quando constituiu o Conselho Nacional de Justiça, que por meio do provimento de número 125 avança sobre essas políticas de pacificação social. É fundamental nós mudarmos a cultura desse país no sentido de excessiva e insuportável litigiosidade. Chego a acreditar que não há dimensão de poder judiciário que possa adequadamente manejar este volume absurdo de demandas. Não há país no mundo que tenha tantas demandas judiciais quanto a nossa. E ainda mais um país que não tem a economia como se gostaria, isto faz com que o Poder Judiciário sofra no exercício daquilo que lhe é obrigatório e dever constitucional, que é o exercício da jurisdição. Este poder-dever do Estado, que é de apreciar o caso concreto e solucionar, ele vem sendo desenvolvido com muita dificuldade e com perda em termos de efetividade e celeridade enormes. E é nesse espaço que entram os métodos extrajudiciais de solução de conflitos, como uma forma paralela, acolhida pela Constituição, acolhida por uma lei especial de 96, que é a Lei da Arbitragem, já tida em 2001 e julgada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional. Abre-se o espaço legislativo profícuo para que avancemos nesses métodos. E quando nós temos dificuldades especiais, como há pouco referi, no Poder Judiciário, é realmente o momento das formas extrajudiciais de solução de conflitos. Esta é sabido, por conta da lei que maneja os temas, que há há mãos dadas com o Poder Judiciário, na medida em que estes provimentos ou estes procedimentos não detêm o império, a força do Poder Judiciário para fazer cumprir as suas decisões. Então, continuamos e continuaremos de mãos dadas com o Poder Judiciário, em medidas cautelares e execuções, em alguns aspectos particulares. Mas o fato mais importante, e que nós temos aqui, já vamos para quase 6 anos de relançamento da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Porto Alegre, nós temos uma preocupação importante no sentido de reconhecer que isso é uma questão cultural. Nós, especialmente aqui no Rio Grande, falava há pouco o professor Watanabe, somos muito polarizados, somos muito chimangos e maragatos, colorados e gremistas, e essa polarização não tem nos feito bem, professor. A despeito de significar uma firmeza de convicções, ela tem desconstruído algumas coisas e não é o melhor ambiente. É justamente neste momento, e às portas de tratarmos da vigência de um novo Código de Processo Civil, que tem 23 referências à mediação nas suas páginas, e que começa a viger em meados de março, é que temos o ambiente próprio para cada vez mais disseminarmos a cultura da paz e a aplicação dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos parceiros, a nossa entidade associada nacional, que é a CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, na pessoa do Dr. Eduardo Vieira. Gostaria de agradecer também ao nosso gestor da mediação dentro da Câmara de Arbitragem da Federação, Dr. Ricardo Pires Dornelles, que traz uma experiência enorme de mais de 10 anos, atesta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, no que diz respeito à Casa de Mediação, e que está conosco a partir de então, desde, na verdade, meados deste ano, para fazer um trabalho de desenvolvimento maior da mediação dentro da CAF. E, em especial, meu carinhoso agradecimento ao meu querido mestre, professor Kazuo Watanabe. Uma das disciplinas que eu há 25 anos leciono na universidade é processo civil, e tive a honra de poder estudar pelas suas obras e aprender muito, como ainda aprendo, com Vossa Excelência. É realmente para nós aqui em Porto Alegre, para
privilégio e uma honra tê-lo aqui, professor, pelo que agradeço a sua presença. Sem maiores delongas, reitero o agradecimento a todos. Tenhamos todos uma profícua manhã de trabalho. Bom dia. Obrigado, senhor presidente. E agora convidamos para seu pronunciamento o gestor da mediação na CAF, Dr. Ricardo Pires Dornelles. Agora já sabe. Demorou sabendo. Bom dia a todos e a todas. Nosso ilustre Dr. Kazuo Watanabe, né, que é uma grande honra recebê-lo aqui, porque é uma nossa grande referência sobre a história da mediação no Brasil, né? Um grande processualista e alguém com a sua humildade, né, tem contribuído muito para chegarmos nesse momento com a mediação, com a lei, né, e com essa construção que vem ao longo desses anos. Ao Dr. André, meus parabéns, né, pela liderança que vem conduzindo aqui esse trabalho da Câmara da Arbitragem, né, e propiciando, né, e com a consciência de levar esse aspecto da mediação para as empresas do Rio Grande do Sul. E o Dr. Eduardo Vieira, pelo seu trabalho nacional, né, e um grande apoiador, né, e tem conduzido por todo o Brasil, diuturnamente, né, o pacto, né, pela não judicialização. Então, são todos colegas que expressam, né, muito bem esse trabalho pela não judicialização e pela possibilidade de construirmos e encontrarmos soluções via o diálogo. Cumprimento aqui os colegas, né, a plateia em geral, é uma grande honra recebê-los. E as minhas breves palavras, inicialmente, é que, a partir desse convite, né, e esse desafio de construirmos aqui dentro da Federação o nosso centro de mediação privada, uma das grandes preocupações que temos é exatamente com a formação e com a figura do mediador, né? Porque entendemos que é o profissional essencial, né, na condução desse processo, dada a complexidade, né, e algumas questões relativas ao mercado privado. Sempre nós questionamos por que a mediação ainda, se é tão bem aceita quando apresentamos elas em diversas entidades, por que até agora não funcionou? Por que existe uma resistência por parte da sociedade, de uma forma geral, e nós que lidamos, né, que estamos há tantos anos aqui na atuação, na prática disso, né, por que nos deparamos com essas dificuldades? Então, é um desafio e acho uma oportunidade de que a Federação nos propicia, né, de realmente criarmos, né, essa cultura nas empresas e no mercado privado. Nós, enquanto OAB, temos feito esse trabalho ao longo dos últimos 10 anos, conscientizando os advogados para a importância desses métodos. E é um trabalho que vem sendo construído gradativamente, né, tanto na formação como na atuação prática, né, dos casos que nós atendemos dentro do OAB e procuramos levar isso para outros espaços, né? O Judiciário tem sido nosso parceiro do Judiciário. A Resolução 125, né, que está aqui o autor, né, que é o Dr. Watanabe, que é o homem que ajudou a estruturar toda a mediação no Judiciário. Nós temos dado apoio, mas entendemos que talvez não seja o lugar mais adequado para se usar a mediação, né? Achamos que o melhor é no mercado, né? E por isso criarmos essas condições aqui na Federação e em outras entidades de apoio, né, a nível nacional, e podermos prestar esse serviço de uma maneira muito tranquila, né, e saudável para a sociedade gaúcha, né? Acho que apesar dessa característica que temos, né, de combatentes, né, a criminalização, né, que tanto se fala, né, também temos um espírito de sentar, né, e dialogar e encontrar as soluções. Só que é necessário que tenhamos os cuidados, que possamos escutar profissionais, né,
digamos assim, com a experiência, né, com a consciência desse trabalho, como vamos ter a oportunidade hoje pela manhã, né, com meus ilustres amigos Diego e Gabriel, e o Dr. Watanabe, e podermos, a partir desses encontros, né, dialogarmos, né, refletirmos sobre aquilo que é adequado usarmos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, acho que falar de mediação é falar de cultura, né, e podermos trabalhar essa nossa cultura com essas características que temos, né, enquanto gaúchos. É importante que nós possamos fazer essa integração com profissionais que venham de outras regiões, com outras formações, e podermos utilizar aquilo que é adequado neste momento dentro dessa realidade do Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço aqui esse convite, doutor André, né, e com certeza conto com os colegas, né, e acho que este momento do pacto proposto pelo doutor Cazu, né, de levar à não judicialização, isso é muito importante para começar, junto com a imprensa, que é fundamental, a dar essa visibilidade à sociedade gaúcha. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Obrigado, doutor Ricardo Dornelles. Convidamos agora para seu pronunciamento o coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, senhor Eduardo Vieira. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar, e assim chamo meu amigo Dr. André. Há mais ou menos 5, 6 anos nós começávamos a dar uma vida nova à Câmara aqui da Federação. Recordo que na ocasião estávamos nós, professora Judite, Adriana Bragueta, o Fabiano Zolve, tá, que compõe também a diretoria da Câmara, e tantos outros ilustres colegas. Foi um momento muito especial, porque conseguimos estruturar um serviço importantíssimo para a comunidade empresarial. O nosso também amigo Ricardo Dornelles, grande entusiasta da mediação, e tem trabalhos não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país também. Tem grandes contribuições para o Instituto, e principalmente pela Ordem dos Advogados. Então, um grande militante, eu tenho certeza que terá desenvolverá com maestria essa questão da mediação internamente na nossa Câmara. O professor Cazu, não tem o que falar, a obra dele é fantástica. Tive a oportunidade de acompanhar a parte do seu trabalho quando da edição da Resolução 125, vários debates, várias questões que posso dizer que começou a dar um tratamento a uma política pública de acesso à justiça no país. Acho que foi um grande marco que nós tivemos. E também com relação ao próprio Pacto pela Mediação. Nós estamos apenas replicando um modelo que ele capitaneou, e juntamente com uma equipe de colegas que ajudou a desenvolver esse processo. Então, nos coube tão pura e simplesmente replicar isso para os rincões do nosso país. Nós, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, por intermédio da CBMAI, não poderíamos ficar fora e deixar de levar tanto a mediação como a arbitragem para a comunidade empresarial. Ao passo que nós estamos organizados em 27 federações, então estamos em todas as unidades federativas do país, e mais de 2.300 associações comerciais, representando algo em torno de 2 milhões de empresas. A repercussão econômica de um conflito mal resolvido, ela é muito alta e drástica com os negócios no país. Se nós levarmos em consideração a média de 8 anos para resolver um conflito,
e que um pequeno negócio, por exemplo, não tem essa plenitude, essa longevidade da sua atividade econômica, quebra assim, antes mesmo de ver os seus direitos resolvidos, e muitas das vezes resolve-se o problema e não se resolve o conflito. O conflito é muito mais amplo. Então, vem a mediação para tentar dar um equilíbrio, tentar fazer com que as nossas empresas tenham a sua atividade econômica mais perene. Gostaria também de cumprimentar os nossos palestrantes que aceitaram de pronto o convite para estar aqui conosco e compartilhar das suas experiências, a doutora Gabriela, o Diego. Vou cumprimentar aqui também, André, o meu xará Eduardo, que também compõe a diretoria desta casa, da nossa Câmara, meu xará. E assim encerro as minhas considerações, desejando a todos um bom trabalho e que busquem as informações que os colegas deixarão aqui conosco, compartilharão aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Eduardo Vieira. E agora convidamos para o seu pronunciamento o professor Kazuo Watanabe. Senhor presidente, professor André Azevedo, senhor Ricardo Dornelles, senhor Eduardo Vieira. Inicialmente eu quero agradecer o convite que recebi para estar participando desta solenidade, lançamento do Pacto de Não Judicialização. Eu tinha levado algumas considerações mas eu tenho a impressão de que pela logística, eu vou só fazer uns cumprimentos e em seguida voltarei. Então, apenas eu gostaria de dizer que nós temos hoje um marco regulatório da mediação. Estamos vivendo um momento de grande expectativa de como o Instituto da Mediação vai se enraizar em nosso país. Nós temos praticamente 3 atos normativos importantes: a Resolução 125 do CNJ de 2010, temos a Lei 13.140 de junho deste ano, que vai passar a vigorar, eu acho que em dezembro, né? Logo mais. E o novo Código de Processo Civil, cuja vigência está prevista para março do ano que vem. E temos inúmeras práticas já no setor privado. Esta iniciativa da Federação se insere dentro desse contexto, e isso me dá um grande otimismo em relação ao futuro da mediação ou das soluções consensuais de conflito de interesse. Mas, no momento posterior, quando vou participar da mesa, eu vou mencionar algumas preocupações que eu tenho, né, em relação ao nosso futuro, aos cuidados que nós devemos ter para que a gente realmente emplaque desta vez. Eu digo desta vez porque
historicamente, o Brasil é pioneiro em soluções consensuais de conflitos. Na Constituição do Império de 1824, nós tivemos uma norma muito generosa de tratamento de conflitos antes da judicialização. A Constituição dizia expressamente que nenhuma demanda será admitida sem se demonstrar que se tentou previamente a reconciliação. Usava-se o termo reconciliação no sentido de uma tentativa amigável. E dizia essa Constituição: para esse fim haverá juiz de paz. E a experiência de 2 séculos mostrou que, sem os cuidados necessários, uma instituição tão generosa como essa se transforme em uma letra morta, e hoje nós sabemos o juiz de paz está convertido em mero juiz de casamento. Então, essa é a grande preocupação que eu tenho. Quer dizer, temos a lei, o marco regulatório integrado pelos 3 atos normativos que eu mencionei, mas se a sociedade civil realmente não se incorporar nessa luta e não transformar em alguma coisa sua e não apenas do Estado, né? E nisso o desembargador Nalini de São Paulo tem toda a razão. A justiça é obra coletiva, né? A mediação é parte importante da justiça, né? Nós seguramente não emplacaremos de uma forma correta a mediação. Então, são essas as preocupações iniciais que eu quero deixar aflorado, mas eu quero dar meus parabéns pela iniciativa da Federação, da CBMAI, né, também, de lançar o Pacto pela Mediação, o Pacto pela não judicialização dos conflitos, que é exatamente o movimento de inserção da sociedade civil na reorganização da justiça. Então, a todos eu cumprimento por essa iniciativa e vamos mais na sequência ouvindo os especialistas que estão aqui presentes, e nessa oportunidade então eu vou dizer o que eu sinto, quais os cuidados que eu acho que devemos ter para a gente realmente emplacar essa instituição, que é salvadora, porque a justiça brasileira está numa situação de falência. Não digo, eu achava que era pré-falência, mas eu acho que é pré-falência. 100 milhões de processos para um país de 200 milhões, né, nós estamos conversando agora há pouco, isso equivale a um processo por habitante, porque todo processo tem 2 partes, então 100 milhões de habitantes, 200 milhões de processos, é um processo para cada. Bom, para todos, para todo mundo, eu quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Kazuo Watanabe. Encerrando a cerimônia de abertura deste encontro, convidamos os integrantes desta mesa de honra a ocuparem os primeiros lugares da plateia para darmos início à programação do evento. Muito obrigado. Informamos que dentro da pasta que os senhores e senhoras receberam no credenciamento, tem uma ficha de avaliação do evento, juntamente com o Pacto pela Não Judicialização dos Conflitos. Gentileza preencher e entregar às nossas recepcionistas na saída. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, a partir deste momento teremos o debate sobre as boas práticas. Convidamos para ocupar a mesa o doutor Ricardo Pires Dornelles, moderador do debate. Ricardo Dornelles é advogado e mediador, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB-RS, coordenador-geral da Casa de Mediação OAB-RS, pós-graduado em Gestão Empresarial pela URGS, Direito Empresarial pela PUC-RS e Educação pelo Programa de Psicologia da Unisc, conselheiro do Grupo Avançado de Estudos sobre Mediação Institucional, GAMEI, Distrito Federal. Mediador e instrutor nos projetos de mediação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Professor convidado em diversos programas de pós-graduação no país. Palestrante em seminários nacionais e internacionais, consultor em projetos sobre mediação para governos e instituições não governamentais. Coautor do Manual de Mediação para Advogados, publicado pela Secretaria da Reforma do Judiciário, CFOAB, e colaborador do novo Código comentado sobre mediação. Convidamos também para compor esta mesa o doutor Diego Falec. O doutor Diego Falec é advogado, mediador e especialista em sistemas de resolução de disputas, mestre em Direito LLM pela Harvard Law School, professor de negociação, mediação e desenho de sistemas de disputas da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi secretário interino e chefe de gabinete da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, presidente do Conselho Federal, gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, membro do Conselho Nacional de Seguros Privados do Ministério da Fazenda e membro do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Privada Aberta e Capitalização do Ministério da Fazenda. Convidamos agora a doutora Gabriela Asmar. Gabriela é advogada e mediadora, com diploma de mediação pelo Institut Universitaire Kurt Bosch, LLM em Jurisprudência Comparada, New York University School of Law e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Atuou como diretora jurídica e de relações institucionais em grandes empresas. Acumula experiências em negociações complexas em diferentes contextos empresariais, mediadora nas áreas escolar, familiar, penal, comunitária e empresarial no Brasil. É membro do prestigioso painel internacional de mediadores do Conflict, Prevention and Resolution. Convidamos para a mesa também o professor Dr. Kazuo Watanabe. Kazuo Watanabe possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor, doutor da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: processo coletivo, políticas públicas, controle jurisdicional, solução de conflitos e Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos esclarecer a dinâmica do painel. Cada participante terá 30 minutos para a apresentação e, em seguida, 20 minutos de debate, moderado pelo doutor Ricardo Pires Dornelles. Com a palavra, o doutor Diego Falec, com a apresentação Mediação Empresarial. Bom dia a todos.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite ao Dr. Ricardo Dornelles e gostaria de agradecer também aos meus colegas de mesa, na pessoa do professor Cazu, e a todos os participantes. O Dr. Ricardo me pediu para fazer uma apresentação sobre mediação empresarial, levando em consideração alguns aspectos mais práticos, né, do dia a dia, do processo, das dificuldades, e foi isso que eu procurei estruturar aqui para a gente depois poder ter um debate também mais rico. Acho que, como todo mundo sabe, né, o que é a mediação? A mediação ela é a facilitação de uma negociação por um terceiro neutro, que não pode impor uma decisão. Ele vai só ajudar as partes, né, a chegar num resultado, num acordo, para resolver uma controvérsia. Então, qual que é o papel do mediador? É desenhar esse processo de mediação, estruturar esse processo e implementá-lo para tentar chegar num acordo. E a pergunta que eu faço, também partindo um pouco para uma visão realista, quando a gente fala de mediação empresarial, normalmente nós temos advogados bem formados, bem preparados, nós temos os clientes também, empresários. Os advogados que provavelmente são bons negociadores, né, são bem-sucedidos. E a primeira pergunta, acho que prática, é: para que eu preciso de um terceiro? Acho que muitos advogados pensam: poxa, eu já negociei, eu já tentei, o outro lado é cabeça dura, não dá, vamos para a briga. Então, acho que essa é um pouco a primeira impressão, o primeiro desafio que um mediador... Para que eu vou contratar uma outra pessoa para entrar nesse negócio? Então, acho que esse é um pouco da pergunta que se faz, que eu vou tentar responder. De alguma maneira, os mediadores são contratados. Eu, enfim, vivo disso. Acho que isso é uma prova viva de que a mediação pode ser um negócio. O que eu acho que uma pessoa procura? Por que ela vai aceitar um terceiro? Eu acho que são dois... Acho que um grande elemento é a confiança. A pessoa tem que ter uma confiança nesse terceiro. Uma confiança de que ele vai ajudar, a resolver o problema, e, óbvio, uma confiança na reputação, na honestidade dessa pessoa. Então, acho que o primeiro elemento, e aí depois me corrijam se eu estiver errado, o primeiro elemento que as pessoas procuram no mediador é saber o que ele fez, qual que é a experiência que ele tem, que tipo de caso ele resolveu, como que ele realmente pode me ajudar. Quando as pessoas me chamam para mediar, a primeira coisa que você tem que fazer é contar um pouco da sua história, ouvir o problema e tentar mostrar que tipo de solução, como você pode ajudar para essa solução. Então, aqui serve para dois lados. Para aqueles que querem ser mediadores, acho que você tem que começar a tentar estruturar casos, e pegando casos e mostrando resultados, não tem segredo. Acho que esse é o caminho de você se tornar um mediador. Vai conseguindo a confiança das pessoas, pegando um caso, resolvendo e criando aí seu portfólio. E para quem quer contratar, é interessante entrevistar, entender qual que é não só o histórico, mas qual que é o método dessa pessoa. A mediação, ela é um processo muito pessoal, ela varia conforme o tipo do conflito, o perfil do mediador, as partes. A mediação empresarial, ela tem a característica de ser mais flexível, porque como as partes são muito bem representadas, como você não tem normalmente questões de diferença de poder, como você tem um certo equilíbrio, a flexibilidade do processo por parte do mediador é muito maior. Então, todos aqueles purismos teóricos que a gente pode debater, eu avalio, não avalio, sugiro, não sugiro, na mediação empresarial eles são, não diria relativizados, mas eles são usados com um pouco mais de temperança. Eu vou dizer aqui um pouco do que como eu acho que um mediador pode ajudar. Por que esse terceiro pode ajudar? A primeira coisa que eu acho
né, o que dá muito errado nas negociações? As partes, quando sentam para negociar, elas focam muito no resultado. Elas vêm, sentam na mesa, doutor, tem uma proposta? Se não tiver proposta, a gente está perdendo tempo. Aí o outro lado, você tem proposta também? E aí, para um negociador ou um mediador treinado, isso aí é como ler a última página do livro, sem ler o livro inteiro. Você vai acabar, não vai dar muito certo. Então, o que um mediador faz? Ele estrutura aquela conversa, ele volta para a página 1 do livro, e ele vai estruturar o processo inteiro de negociação. Se você começa uma negociação por uma proposta, obviamente que as pessoas têm expectativas altas, quando chegam na mesa, a proposta vai estar num extremo, o outro vai dar uma proposta no outro extremo, e você vai ter uma dificuldade de aproximar. E aí, obviamente, a negociação falha, e você vai partir para uma questão mais adversarial. O que o mediador faz? Ele traz você para o começo. Ele conversa, o que eu faço bastante, eu gosto bastante das reuniões privadas, você conversa com um lado profundamente, entende a visão dele e o problema. Você conversa com o outro lado, vai também compreender o que é importante para ele, quais são os pontos que ele quer discutir, e com isso o mediador vai construir uma agenda. E aí, a partir daí, você vai estruturar o passo a passo. A mediação, ela é um exercício, você pode dizer simplesmente assim, antes de tentar uma medida mais extrema, eu vou fazer um exercício com as partes, confidencial, você tem todas as regras da confidencialidade, do código, de o que você aprende da outra parte, não pode ser usado como prova no tribunal, o mediador não pode ser chamado como testemunha, que você tem toda a lei e o CPC também regulando isso. Antigamente, como eu sempre fiz até hoje, é por meio de contrato, né, são contratos padrões. E sem nenhum comprometimento. Vamos conversar, ninguém está vinculado a nada, vamos fazer um exercício aqui para ver se a gente acha uma saída. O mediador ele é uma boa desculpa para manter as partes na mesa. Eu vejo muito isso, nos casos que eu medio, se as partes estivessem ali jogando aquelas ideias, provavelmente a mediação estourava, a negociação ia estourar muito rapidamente. O mediador ele segura as partes na mesa, ele consegue formatar as linguagens, ele consegue manter as partes comprometidas nesse exercício. O mediador, por incrível que pareça, uma das coisas mais... Uma das coisas mais importantes que ele faz é identificar os pontos da disputa. Às vezes, as partes nem sabem aonde elas não concordam. Normalmente, a disputa surge, você vem com uma notificação, aquela notificação aguda, né? O outro lado, pelo princípio da reciprocidade, vai devolver também um chute no peito, e as partes vão se afastando. E aí, essa comunicação não revela o que realmente as partes querem ou precisam, onde está o problema. O mediador ele estrutura uma agenda. Eu já fiz mediação, por exemplo, do setor de construção civil. Pergunto para um lado, qual que é o problema, o que está acontecendo? Não, os repasses da obra têm que ser feitos conforme o contrato, e não está sendo feito, e isso é um absurdo. Aí você conversa com o outro lado. Qual que é o problema? Não, os contratos, os repasses têm que ser feitos conforme o contrato. Isso não está acontecendo, é um absurdo. E aí eu fui ter que entender aonde no contrato eles não concordavam. E a partir daí a coisa foi muito mais fácil. Então, e a gente fala também, mesmo quando a mediação dá errado, quando não tem um acordo, funciona muito bem para botar as partes no que realmente importa, separar o que vale a pena brigar, o que não vale. Então, essa parte de identificar o conflito é muito importante. Na cabeça de alguém acostumado ao processo civil ou ao litígio, você tem que formular um pedido, né? Então, você tem que ter muito claro o que você quer quando você entra. Na mediação, não. Na mediação, você tem que resolver uma relação. Então, os itens da agenda podem envolver outros negócios, podem envolver outros relacionamentos, o que te abre um leque de possibilidades muito maior de encontrar uma solução. Normalmente, esse processo
Assim, uma das grandes, vamos dizer assim, um aspecto, uma visão econômica da mediação. O que o mediador faz? Quando as partes estão com a relação estremecida, a confiança está, vamos dizer assim, está estremecida, as partes não trocam informação. E sem trocar informação, você não consegue achar uma solução nem criar valor. É um princípio econômico. O mediador, ele resgata a confiança, ele tenta clarificar os mal-entendidos, construir as saídas honrosas. Às vezes as partes não se comportam 100%, mas um fez aquilo para se proteger, o outro, para se proteger, tomou uma medida um pouco também mais dura. O mediador, ele vai conseguir dar as saídas honrosas, resgatar a confiança para que a informação possa ser trocada. E dentro do princípio econômico de reduzir assimetrias de informação, você consegue achar saídas que criam valor. Então, o mediador, ele faz esse processo de diversas maneiras. Ele faz por cálculos, porque a gente chama de sessão privada, conversa com um lado, conversa com o outro, promove as conversas conjuntas. Então, ele é esse agente que resgata, em alguma medida, um mínimo de confiança necessária para que a informação flua, para que a solução possa ser encontrada. Informações sobre os reais interesses, sobre as visões, percepções, valores que podem chegar numa solução. Normalmente, eu pego casos que estão muito afastados. Assim, as pessoas já estão há anos brigando, aquelas perícias técnicas. Um está posicionado, um quer 8 milhões receber e o outro quer também receber 8 milhões. Então, você tem... Não é que um vai pagar para os dois, estão cobrando. Então, você tem aquelas questões difíceis, né? O que eu normalmente faço... Eu estruturo um processo em que eu peço para os dois lados. Vocês não precisam concordar um com o outro, mas vocês precisam ouvir e entender o que o outro lado pensa, só, sem concordar. Você vai ter a sua oportunidade, o outro lado vai ter a dele. E aí você pega item por item da agenda. Isso que eu chamo de voltar para a primeira página. Você faz aquelas sessões longas, fica um dia inteiro trancado no escritório, cada lado faz sua apresentação, os debates são, às vezes, acalorados, mas a ideia não é concordar, é entender. Esse processo, para mim, tem se provado muito valioso, porque quando a parte tem que explicar, ela também reflete. Ninguém cede, ninguém concorda, mas lá na frente, quando você for começar a dança dos números, já começa um a saber, se ele abrir mão disso, eu abro mão daquilo, eu sei que aquela minha história não para tão bem de pé assim, a dele também não, naquele ponto. E isso, de alguma maneira, ainda que ninguém ceda durante a conversa, isso vai impactar lá na frente. Isso tem me ajudado muito a conseguir pegar casos assim extremamente distantes, daquele que você pega o valor, casos assim... seguro, trabalho com resseguro, um lado quer pagar 10 milhões, o outro quer receber 120, você consegue chegar num acordo. Então, esse processo de fazer os lados se entenderem e avaliarem tem sido muito valioso para mim. A negociação, ela funciona pela regra da reciprocidade. A negociação é um processo recíproco. Só que o fato curioso disso é que muito mais para o mal do que para o bem. Quando alguém joga pesado, quando alguém faz uma proposta extrema, quando alguém é agressivo, o outro lado rapidamente é agressivo. Mas quando alguém dá um passo em direção ao acordo, faz uma concessão, se ele não demonstra, né, que a gente fala, põe uma etiqueta, estou fazendo uma concessão, espero uma concessão de volta, né, você precisa desse esforço para você induzir os lados para se aproximar. O mediador, ele vai aproximando as partes, ele fica atento, principalmente a essa questão da reciprocidade. Então, o que o mediador faz nesse sentido? Ele costura essas concessões recíprocas. Ninguém cede até o outro ceder. E isso também é algo que faz com que as partes caminhem. No mercado empresarial, ninguém quer ceder, ninguém quer ser pego, ninguém quer se sentir trouxa. Eu fiz, o outro lado não fez. A questão da relatividade é muito importante. Então, você tem alguém que é um maestro, né,
ó, você cederia isso? O lado fala, eu nunca cederia, mas se ele ceder, eu cedo. Aí você vai para o outro lado, mesma coisa, não, eu não abro mão disso, mas se ele abrir, eu abro. Aí você faz parecer uma ideia sua, combinei, vamos os dois abrir, pum, você dá um passo. E você vai fazendo isso ao longo do processo. Então, essa é uma das grandes, acho que, vantagens de um mediador empresarial. Uma outra coisa, como a gente falou, os bons negociadores aí do mercado, eles querem ter certeza que eles pegaram tudo que tinha. Né? Ninguém para tomar uma decisão se vai fazer ou não um acordo enquanto não tiver certeza que ele conseguiu tudo que tinha. Faz sentido? O mediador é essa pessoa que ajuda um lado a farejar o limite do outro. Eu começo nas minhas mediações muito otimista. Um lado me diz, olha, vai lá e pede, aí vem aquele absurdo. Eu falo, tá bom, é isso mesmo? Tá, vou lá, vou levar. O outro lado, obviamente, vai rejeitar, volta alguma coisa, você vai caminhando. Quando você chega nos momentos mais terminais da mediação, chega uma hora que você mesmo, mediador, fala, olha, agora deu. Agora é melhor você tomar uma decisão, porque vai estourar. E o mediador, e a parte acaba criando uma confiança no mediador, e quando ele confia e entende que realmente bateu o limite, chega a hora de tomar a decisão. Então o mediador também faz esse trabalho aí de ter as partes terem certeza que elas fizeram o melhor negócio. Né? Bom, as partes, por causa da confidencialidade, o mediador também ajuda a trocar a informação, a criar saídas criativas. Você tem toda uma série de coisas, assim, a percepção do valor. Estava numa mediação, por exemplo, de resseguro. Tinha um gap ali de 20 milhões de dólares na negociação. E a gente não estava conseguindo, todo mundo não cedia mais. E aí a gente conseguiu estruturar uma carta, que o ressegurador faria uma inspeção na planta da empresa e daria uma declaração de que o risco daquela empresa era de alta qualidade. Essa carta, vinda de um ressegurador brasileiro, faria com que o preço do prêmio internacionalmente caísse. E aqueles 20 milhões de dólares, o tamanho da planta deles, seria recuperado em 5 anos, com prêmios mais baixos. A empresa estava com uma imagem deteriorada. Isso foi uma solução criativa que não tirou valor de um lado, criou valor para o outro e conseguiu aproximar uma negociação. Então, o mediador ele ajuda a criar essas saídas honrosas, a operar soluções criativas junto com as partes para tentar destravar conflitos aparentemente intratáveis. Então, isso aqui eu tentei resumir algumas das intervenções para mostrar que, sim, um mediador em contextos empresariais são muito úteis. Os bons negociadores, advogados empresariais bem-sucedidos, são bons negociadores. Os próprios empresários também, senão não estariam onde estão. Mas o fato deles serem bons negociadores não tira todas as vantagens que um mediador pode trazer para um melhor negócio. Então, esse é um pouco da ideia de como um mediador pode ajudar. Algumas considerações técnicas, né? A mediação pode ser em qualquer momento. É melhor se ela for prévia, porque economiza alguns custos, mas algumas vezes você precisa de uma ação, de algum movimento para trazer a parte para a mesa. E o que eu faço bastante também é uma mediação que corre paralelamente ao litígio, à arbitragem, e você vai aproveitando os momentos do processo, vai ter uma perícia, vai sair um laudo, vai ter uma audiência, e você aproveita os momentos para chegar e fazer um acordo. Então, uma boa prática também é usar a mediação como um canal paralelo ao processo. Funciona bem. Uma outra questão que é muito debatida, né, é a escolha do método. Por que eu vou escolher a mediação? Por que eu vou escolher a arbitragem? Por que eu vou escolher o judiciário? Você como advogado. Acho que o novo código traz isso. O código de ética da OAB traz isso. Né? O advogado tem um papel de mostrar o menu, né, de possibilidades de processos para o cliente escolher. Ele tem que recomendar.
O que se diz sobre a mediação? Bom, o que os grandes estudiosos sobre o tema dizem? Eu acho que um dos maiores estudiosos que escreveu sobre o tema é o Frank Sander, que é, vamos dizer assim, o inventor do tribunal multiportas, é um professor de Harvard, acreditado a ele o Big Bang da mediação nos Estados Unidos, quando ele apresentou essa ideia e o ministro da Suprema Corte, o Chief Justice Burger, comprou a ideia, isso floresceu, foi aplicado em todos os tribunais, a mediação floresceu. Ele diz o seguinte, tem um artigo dele que chama Fitting the Form to the Fuss, e aí tem vários estudos que seguem, o CPR também tem uma instituição, no site deles tem um estudo sobre como escolher o método. Quando você vai escolher o método, você tem que levar em consideração 2 pontos. Primeiro, quais são os objetivos que você tem, né, os objetivos da parte. E se você é o público, qual é o objetivo público, né? E outra, quais são os obstáculos que eu tenho que ultrapassar? Quais são os obstáculos nessa negociação? Quais são os objetivos comuns? Minimizar custo, rapidez, privacidade, confidencialidade, manter relacionamento. Pode ser estabelecer um precedente, ter uma justificativa pública. Pode ser arriscar por máxima vantagem. Então, o que o estudo dele demonstra? Que a mediação vai melhor nesses primeiros quesitos e nesses últimos quesitos, a arbitragem ou até o judiciário mais ainda, quando você precisa de uma justificativa pública, ou estabelecer um precedente mais firme, vai melhor. Quando você quer arriscar por uma máxima vantagem, apostar, também, às vezes, você vai preferir um método, um julgamento, que é quase como uma loteria. Com relação às barreiras, essas são algumas das barreiras comuns, porque negociações falham, porque litígios acontecem, né? Comunicação difícil, emoções, visões diferentes de direito, princípios, né, valores, pressão de constituintes, né? Você tem, às vezes, uma comunidade por trás, um board de diretores, outras empresas, múltiplas partes, conflito de agência, né, que são as diferenças entre os incentivos dos representantes e representados, advogado, cliente, executivo, empresa. Às vezes as pessoas não são um bloco, às vezes tem um executivo que, para não perder o bônus daquele ano, ele vai querer estourar um acordo. Às vezes tem, enfim, tem diversas situações que são barreiras aí que a gente tem que ficar atento na hora de tentar resolver um conflito. E a síndrome do jackpot, que é aquela síndrome de você apostar, né? Vou gastar 500 mil numa arbitragem, se der certo eu vou ganhar 80 milhões. Então, vale a pena. O que o Sander e Goldberg e CPR e vários teóricos dizem a mediação, em regra, vai melhor, ou no mínimo empata, em todos os quesitos, e só perde para esse síndrome de jackpot. Quando você cai diante de uma dessa, é difícil resolver por mediação. Dou exemplo, um caso, por exemplo, que eu mediei que era uma questão de um conflito no setor de energia, que você tinha uma falha na construção, e o contrato foi todo construído com base no preço da energia a longo prazo. Só que o lucro cessante era um excedente de energia que é vendido on spot, que o valor é muito alto. Então, um projeto que foi gasto 20 milhões e você ia recuperar em 12 anos, o lucro cessante de 2 anos desse excedente on spot dava 80 milhões. Então, por um lado, fala, pô, mas o projeto inteiro custa isso, você está querendo 80 milhões, porque você está alegando que teve uma falha na caldeira que não esquenta. E o outro lado fala, poxa, mas é um lucro cessante, decorre do contrato. Então, para eles investir 500 mil ou até 1 milhão numa arbitragem, seria um bom negócio. Para tentar um risco máximo. Para quem vai fazer um acordo em 2 milhões, se ele pode arriscar? Então, isso é um exemplo do jackpot syndrome. Então, por isso, o que eles falam é que a mediação, em regra, é o melhor método, é o método automático.
não deu certo a negociação, você tenta uma mediação, e aí a mediação vai te ajudar a partir para o próximo passo. Isso é o que a academia diz. Os escritórios... tem estudos nos Estados Unidos, né, das empresas que estão na Fortune 1000, na lista, mais de 50% hoje tem a mediação como método preferido nos Estados Unidos. A mediação tem um crescimento de 10% a 15% ao ano nos Estados Unidos. Quer dizer, os empresários mais lúcidos estão usando a mediação com muito mais frequência. Tem se provado um método muito frequente. Queria fazer apenas alguns comentários finais. Assim. Primeiro, o perfil do mediador. Né? Quem são os mediadores de sucesso? Quais são as características deles? Né? Primeiro, óbvio, as habilidades de mediação. Mas as pesquisas que são feitas, principalmente nos Estados Unidos, demonstram que o item número 1 é se o mediador é uma pessoa querida, se a pessoa uma pessoa que você gosta dela. Então, qual a qualidade que você mais procura no mediador? Uma pessoa, eles colocam likable, né, gostável, agradável. Em segundo lugar, uma pessoa confiável, né? Confiável na honestidade, confiável na capacidade dele de resolver o seu problema. E daí seguem as habilidades, né, de mediação, as habilidades analíticas. Os mediadores têm que saber processar muita informação muito rápido, porque acontece em tempo real, ele tem que captar tudo. Habilidades interpessoais, né, saber ouvir, saber fazer o outro lado se sentir compreendido, calma e paciência, né, obviamente. E eu ainda incluiria fé. Eu acho que o mediador ele é um otimista, ele é pago pelas partes para manter uma esperança de um acordo viva, enquanto ele vai costurando. Então, o mediador tem que manter assim, a fé de que o negócio não vai se quebrar. Senso de humor é muito bom, e de drama também. A gente já negociou, trabalhei no acidente, por exemplo, da TAM. Nós fizemos uma câmara de mediação. É algo que você também tem que ter um bom senso, né, de drama, de como conduzir os sentimentos, né, como lidar com aquela situação difícil. Os mediadores empresariais são camaleões. Se você vê um mediador muito rígido, cheio de regras, não, eu não faço cálculos, reuniões privadas, eu sou contra, ou eu acho que eu não posso avaliar, esse cara provavelmente não é um bom mediador empresarial, porque você tem que se adaptar à situação. Você quer chamar de... Eu fiz mediações, durou um ano uma mediação no setor de seguro, eu chegava, o pessoal me chamava de árbitro. Não, tá ótimo, não precisa dar um nome de mediação. O árbitro chegou, beleza, vamos lá, vamos tentar fazer um acordo. Então, você não pode ter muito rigor, o mercado pune um pouco aquelas pessoas muito puristas, né? Você tem que ser um pouco mais adaptável. Mentalidades, habilidades empresariais e comprometimento com a profissão.